Minha filha perguntou por que o tio do elevador não subia mais com a mamãe. Minha esposa respondeu antes de mim, com a voz tranquila demais, dizendo que criança inventa coisa quando está com sono. O problema é que eram 7 da manhã, minha filha ainda estava de uniforme da escola, e ninguém tinha falado de elevador. Eu ri baixo, como quem ajuda a desfazer um mal-entendido, e passei manteiga no pão dela. A Júlia tinha 5 anos e misturava nomes, dias, desenhos, tudo. A Camila encostou a mão no meu ombro enquanto pegava a mochila dela, carinhosa, quente, normal. Disse que eu estava com cara de quem dormiu mal. Eu disse que era só o calor. Mas quando ela beijou nossa filha na testa, Júlia perguntou se hoje o carro preto ia esperar na garagem de novo. Camila não mudou o rosto. Foi isso que me incomodou primeiro. Ela só ajeitou o laço do cabelo da Júlia e disse: "Amor, papai vai se atrasar." Depois olhou para mim com uma calma tão limpa que eu me senti sujo por ter ouvido aquilo de outro jeito. No caminho para a escola, fiquei tentando lembrar se algum motorista de Uber tinha carro preto, se algum vizinho tinha ajudado com sacolas, se o porteiro novo costumava brincar com ela. Tudo tinha explicação, menos a pressa com que Camila encerrou o assunto. Naquela tarde, quando passei pela portaria do condomínio, o seu Ademir me entregou uma sacola pequena da farmácia. Disse que minha esposa tinha esquecido de pegar no dia anterior. Eu assinei sem pensar. Só dentro do elevador vi que o comprovante estava preso no plástico, com o nome dela, o horário de 2218 e um endereço de entrega que não era o nosso bloco. Era o bloco C, 12º andar. Nós morávamos no bloco A. O bloco C ficava de frente para a piscina, onde morava quase todo mundo que a Camila dizia achar metido. Eu fiquei olhando para aquele número como se ele fosse mudar se eu respirasse direito. Quando cheguei em casa, ela estava fazendo arroz, falando no viva voz com a mãe sobre a igreja de domingo, rindo de uma coisa banal. A sacola pesava quase nada na minha mão, mas parecia que eu tinha trazido outra pessoa para dentro da cozinha. Eu perguntei da farmácia como quem pergunta do mercado. Ela nem olhou para a sacola. Disse que tinha pedido remédio para dor de cabeça e que o motoboy devia ter confundido os blocos, porque esses aplicativos erravam muito. Era uma resposta perfeita. Simples. Possível. Até indignada na medida certa. Mesmo assim, enquanto ela falava, o celular dela vibrou em cima da bancada e a tela acendeu só por 1 segundo. A notificação era do WhatsApp, sem nome salvo, apenas um número. A mensagem dizia: "Ela falou de mim?" Eu não perguntei nada naquela hora. Só vi a tela apagar e aceitei o beijo que Camila me deu no rosto, como se aquele número não tivesse acabado de entrar na nossa casa antes de mim. Ela disse que ia passar no salão depois do trabalho, porque sábado tinha churrasco na casa da minha irmã. Falou isso mexendo no arroz, sem pressa, sem culpa. Eu quase pedi desculpa por estar desconfiando. À noite, minha irmã mandou mensagem no grupo da família perguntando se Camila levaria aquele pavê de sempre. Camila respondeu com áudio, alegre, dizendo que claro. No fundo do áudio, ouvi um barulho de interfone. Ela estava sentada ao meu lado no sofá quando gravou. Não havia interfone tocando no nosso apartamento. Eu ouvi de novo com fone, escondido no banheiro, odiando a mim mesmo por fazer aquilo. Talvez fosse da televisão. Talvez fosse do apartamento de cima. Talvez fosse só minha cabeça juntando pedaços sem sentido. Quando saí, Camila me olhou com doçura e perguntou se minha gastrite tinha voltado, porque eu estava pálido. Depois abriu espaço no colo dela para eu deitar. No sábado, no churrasco, minha filha correu até a varanda e apontou para um homem que entrava com a síndica. "Mamãe, é o amigo do carro preto." Camila estava com uma travessa na mão. Não deixou cair, nem tremeu. Só riu e disse que Júlia confundia todo homem de camisa azul. Todo mundo riu também, menos minha irmã, que olhou rápido para mim e depois para o chão. O homem se chamava Renato, morava no bloco C. Eu descobri porque meu cunhado comentou que ele era novo no condomínio, separado, trabalhava com seguros e ajudava a síndica com umas planilhas. Camila disse: "Ah, é?" Como se nunca tivesse ouvido falar dele. Renato cumprimentou todo mundo, inclusive ela, com um aperto de mão comum demais.
Mas Júlia puxou minha bermuda e cochichou que ele não chamava a mamãe de Camila. Eu perguntei como ele chamava. Ela ficou séria, como criança quando percebe que falou algo errado, e disse que não lembrava. Camila apareceu atrás de nós com um copo de guaraná e perguntou, sorrindo, sobre o que era o segredo. Eu disse que era coisa da escola. Ela acreditou rápido demais. Mais tarde, minha irmã me chamou para pegar gelo na cozinha. Fechou a porta da geladeira devagar e perguntou se estava tudo bem lá em casa. Eu respondi que sim. Ela sentiu, mas disse que na semana anterior viu Camila entrando no condomínio pelo bloco C, de vestido preto, às 11 da noite. Quando eu falei que Camila tinha ido à igreja com a mãe naquele dia, minha irmã não discutiu. Ela só disse, então talvez eu tenha visto errado. Mas não parecia. Depois daquele churrasco, eu comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Não porque eu tivesse certeza de alguma coisa, pelo contrário, eu queria provar para mim mesmo que estava exagerando. Só que quanto mais eu tentava encontrar explicações, mais detalhes apareciam. Na segunda-feira, Camila saiu para trabalhar como sempre. Beijo rápido, café pela metade, trânsito reclamado no elevador. Nada diferente. Mas perto do almoço, recebi uma mensagem dela dizendo que precisaria ficar até mais tarde, porque uma reunião tinha sido remarcada. Achei normal, respondi com um coração e voltei ao trabalho. 2 horas depois, fui ao mercado perto do escritório comprar cápsulas para a cafeteira. Enquanto esperava na fila, vi Camila do outro lado da rua. Não era uma visão rápida, eu a observei por quase 20 segundos. Ela estava entrando em uma cafeteria, sozinha, sem colegas, sem pasta, sem a pressa de quem corre para uma reunião. Meu primeiro impulso foi atravessar a rua. O segundo foi me sentir ridículo por querer atravessar a rua. Talvez a reunião fosse ali. Talvez eu tivesse entendido errado. Talvez fosse outra mulher parecida. Quando cheguei mais perto da vitrine, ela já não estava visível. Voltei para o carro me sentindo um idiota. Às 7 da noite, ela chegou em casa cansada, reclamando exatamente da reunião que tinha mencionado mais cedo. Citou nomes de colegas. Comentou um problema com um cliente. Lembrou até do lanche ruim servido no encontro. Os detalhes eram tão específicos que eu comecei a duvidar daquilo que tinha visto. Até que ela mencionou um horário. Disse que a reunião tinha começado às 2. Eu tinha visto Camila entrando na cafeteria às 2h20. Naquela noite, fiquei acordado mais tempo que o normal. Por volta da meia-noite, ouvi uma notificação no celular dela. Não era estranho. O estranho foi o que aconteceu depois. Camila pegou o aparelho imediatamente, levantou da cama, saiu do quarto e respondeu no corredor, não na sala, não na cozinha, no corredor escuro entre os quartos, como alguém que não queria ser ouvido. Quando voltou, riu para mim. Perguntou se eu estava acordado. Eu disse que não tinha conseguido dormir. Ela acariciou meu cabelo. Disse que eu estava trabalhando demais. E adormeceu em menos de 3 minutos. Na manhã seguinte, encontrei algo que me deixou desconfortável de um jeito difícil de explicar. Era uma chave, pequena, prateada, no bolso lateral da bolsa dela. Eu só a vi porque ela me pediu para procurar um carregador. A chave não parecia de carro, nem do nosso apartamento, nem do armário da academia. Quando perguntei, Camila respondeu instantaneamente. É da sala nova do escritório. Nem precisou pensar, nem olhou para ela, só respondeu. Mas naquela mesma semana, durante uma conversa casual, ela comentou que a empresa inteira estava em home office parcial porque estavam reformando um andar. Uma sala nova não faria muito sentido. Eu quase perguntei. Quase. Mas algo estava mudando dentro de mim. Eu já não queria respostas. Eu queria entender porque todas as respostas pareciam prontas antes mesmo das perguntas. E foi exatamente nessa semana que a porteira da noite falou uma frase que não deveria significar nada, mas significou. Ela me encontrou na entrada enquanto eu buscava uma encomenda. Sorriu e disse: "Que bom que sua esposa melhorou." Eu franzi a testa. Melhorou do quê? A mulher pareceu confusa. Da enxaqueca.
Eu disse que Camila não tinha enxaqueca. A porteira ficou vermelha. Tentou corrigir. Disse que devia ter confundido, mas antes de entrar na guarita ainda acrescentou: estranho, ela comentou isso na noite em que saiu acompanhada. E imediatamente fechou a janela. Eu passei o resto daquela noite pensando na palavra acompanhada. Não no que ela significava, no jeito como a porteira tinha dito, natural, como quem menciona algo que já viu várias vezes. Se ela tivesse dito com um homem, eu talvez descartasse como fofoca, mas acompanhada parecia vocabulário de quem já conhecia a cena. Quando Camila chegou em casa naquela noite, trouxe iFood para nós dois, meu hambúrguer favorito, sobremesa, até uma cerveja específica que eu gostava. Ela parecia especialmente carinhosa, sentou perto de mim no sofá, perguntou sobre meu trabalho, riu das minhas reclamações. Por alguns momentos senti vergonha de tudo o que estava pensando, até que Júlia apareceu com um desenho. Era a nossa família. Eu, ela, a mãe e mais um homem. Camila viu antes de mim, pegou o papel rápido demais, perguntou quem era. Júlia respondeu sem hesitar: o amigo da mamãe. O silêncio que veio depois durou apenas 2 segundos, mas eu me lembro dele perfeitamente. Camila sorriu. Disse que devia ser o tio Marcelo da igreja. Júlia balançou a cabeça. Não. Então Camila dobrou o desenho, guardou dentro da gaveta da estante e mudou de assunto. Naquela madrugada eu não consegui dormir. Por volta das 2 da manhã, abri o aplicativo do condomínio. Todos os moradores tinham acesso ao histórico de entradas de visitantes vinculados ao próprio apartamento. Nunca tinha usado aquela função. Nem sabia direito onde ficava. Levei quase 15 minutos para encontrar. Quando consegui abrir os registros, não vi nada estranho. Nenhum visitante, nenhum cadastro, nenhuma entrada em comum. Aquilo deveria ter me tranquilizado, mas aconteceu uma coisa pior. O apartamento de Camila não aparecia como administrador principal da conta. Quem aparecia era ela, não eu. Estranhei porque o imóvel estava em meu nome desde a compra. Talvez fosse um erro de cadastro. Talvez. No dia seguinte, liguei para a administração do condomínio. A atendente verificou. Depois fez uma pausa. Perguntou se eu era o Sr. Gustavo. Eu disse que sim. Ela respondeu: seu acesso foi removido no ano passado. Removido. Não alterado. Não atualizado. Removido. Segundo ela, o pedido tinha sido feito presencialmente, por Camila. Ela alegou que eu não utilizava o aplicativo e queria centralizar tudo em uma única conta. Eu nem lembrava daquela conversa, porque ela nunca aconteceu. Quando perguntei por quê, a atendente disse que não sabia, mas mencionou outra coisa. Durante alguns meses, havia sido cadastrado um segundo contato de emergência para o apartamento, um homem. O cadastro já tinha sido excluído, mas ainda aparecia nos registros antigos. Meu coração disparou. Perguntei o nome. A mulher hesitou. Disse que talvez não pudesse informar. Depois falou mesmo assim: Renato, o homem do bloco C, o mesmo Renato do churrasco, o mesmo Renato que, segundo Camila, ela mal conhecia. Passei o resto do expediente olhando para aquela informação na tela do celular, tentando encontrar uma explicação. Talvez ele ajudasse a síndica. Talvez fosse algo administrativo. Talvez. Mas às 6 da tarde recebi uma mensagem anônima. Sem foto, sem nome, só uma captura de tela. Era um comprovante de Pix, R$ 850, enviado por Camila, para Renato. A descrição tinha apenas uma palavra: obrigada. E abaixo da imagem havia uma única frase: você ainda está olhando para o lugar errado. Eu ouvi aquele áudio tantas vezes que comecei a decorar as pausas. A voz de Camila vinha primeiro, baixa, divertida. Ele nunca percebe nada. Depois uma pequena risada. Então Marcelo respondia: é por isso que funciona. O arquivo terminava ali. 8 segundos.
8 segundos capazes de destruir 15 anos de amizade e 9 anos de casamento. Mesmo assim, eu continuei procurando explicações. Talvez fosse montagem, talvez inteligência artificial, talvez algum contexto que eu desconhecia. Era absurdo, mas menos absurdo do que aceitar aquilo imediatamente. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir datas, fotos, mensagens, eventos da escola, aniversários, churrascos, viagens, tudo. Eu não procurava uma traição. Eu procurava o momento em que minha realidade tinha deixado de ser real. E encontrei algo pior. Muito pior. Marcelo aparecia em quase todas as lembranças importantes dos últimos 3 anos. Mais do que eu jamais tinha percebido. Quando eu precisava viajar, Marcelo ajudava Camila. Quando eu trabalhava até tarde, Marcelo levava alguma coisa para casa. Quando havia algum problema na escola, Marcelo se oferecia. Sempre como amigo, sempre como padrinho, sempre como alguém confiável. Quanto mais eu voltava no tempo, mais presente ele ficava, como uma sombra escondida atrás das fotografias. Na quarta-feira daquela semana, aconteceu a humilhação que eu nunca consegui esquecer. Eu estava no mercado, fila do caixa, fim de tarde. Nada especial, até ouvir 2 mulheres conversando atrás de mim. Uma delas mencionou o nome de Camila. Meu corpo inteiro travou. A outra respondeu: "Ela ainda está com o marido?" As 2 riram. Uma risada curta, constrangida, como quem comenta algo que considera óbvio. Depois veio a frase que me perseguiu durante meses. Eu achei que ele já tinha descoberto. Nenhuma das 2 sabia quem eu era. Nenhuma delas percebeu que eu estava ouvindo. Paguei minhas compras, saí. E fiquei sentado no estacionamento sem conseguir ligar o carro. Foi ali que compreendi algo que doía mais do que qualquer traição. Outras pessoas sabiam. Talvez não tudo, mas sabiam alguma coisa. Eu era o último. O único que ainda vivia dentro da versão falsa da história. Naquela noite, quando cheguei em casa, Camila estava ajudando Júlia com uma atividade da escola. As 2 riam, felizes. Normais. Eu fiquei observando da porta, tentando entender qual parte daquilo era verdadeira, porque havia amor entre elas. Disso eu não duvidava. Mas comecei a me perguntar quantas outras coisas eu considerava sólidas apenas porque queria acreditar. Foi então que recebi a 3ª mensagem anônima. Dessa vez não era áudio. Era uma captura de tela de uma conversa antiga. Muito antiga. Quase 3 anos. O contato estava salvo apenas como M. A mensagem enviada por Camila dizia: "Ele aceitou ser padrinho." A resposta veio segundos depois. "Melhor assim. Vai parecer natural." Continuei lendo. Meu coração batendo tão forte que eu mal enxergava. Mais abaixo havia outra mensagem, data diferente, meses depois. Camila escreveu: "Às vezes sinto pena dele." A resposta: "Não sente. Se sentisse, já teria contado." Fiquei olhando para a tela sem respirar, porque aquela conversa não parecia falar de um caso recente, não parecia falar de encontros escondidos, parecia falar de um plano, algo antigo, estruturado, algo que vinha sendo construído muito antes de eu começar a desconfiar. E naquele momento percebi uma coisa terrível. Eu ainda estava tentando descobrir quando a traição começou. Mas talvez essa já fosse a pergunta errada. Eu passei a semana seguinte sem confrontar ninguém. Nem Camila, nem Marcelo, nem minha irmã, nem o número anônimo. Pela primeira vez eu tinha medo da resposta. Porque tudo indicava que eu não estava diante de uma sequência de mentiras improvisadas. Eu estava diante de uma estrutura. Uma mentira que sobrevivia porque muitas pessoas sustentavam pequenas partes dela, e estruturas não caem de uma vez, elas racham, depois afundam. A rachadura final veio por causa da Júlia, numa terça-feira comum, daquelas que deveriam desaparecer da memória. Eu estava ajudando ela a organizar materiais da escola quando encontrei uma folha dobrada dentro da mochila. Era uma autorização antiga para uma atividade externa, assinada por Camila. Nada estranho.
até eu olhar o contato de emergência. Não era meu telefone, nem o dela. Era o número de Marcelo. Fiquei parado, lendo e relendo. A atividade tinha acontecido quase 2 anos antes. 2 anos. 2 anos antes de qualquer suspeita. Quando Camila chegou em casa naquela noite, perguntei de maneira casual: por que o número do Marcelo estava numa ficha escolar da Júlia? Ela congelou. Não por muito tempo, talvez 1 segundo, mas eu vi. Depois respondeu que devia ter sido porque eu estava viajando naquela semana. Era plausível. Tão plausível quanto todas as outras respostas. Mas agora eu já conhecia o padrão. Respostas perfeitas demais, disponíveis rápido demais, sem nenhuma necessidade de lembrar. Mais tarde, depois que ela dormiu, procurei registros antigos de viagens. Eu realmente tinha viajado naquela semana. Só que voltei 2 dias antes da atividade escolar. Camila sabia disso, eu sabia disso, e agora também sabia que ela tinha mentido olhando diretamente para mim. No dia seguinte, a mensagem anônima chegou pela manhã. Não havia texto, apenas um vídeo. Gravação da câmera interna de um elevador. Data de quase 3 anos atrás, sem áudio, qualidade ruim. Mesmo assim, reconheci imediatamente. Era o elevador do bloco C. Camila aparecia primeiro. Marcelo entrava alguns segundos depois. Os dois sorriam, conversavam. Então ela entregava algo para ele. Uma chave. A mesma chave pequena que eu encontraria anos depois dentro da bolsa dela. O vídeo terminava antes que o elevador chegasse ao andar, mas já era suficiente, muito suficiente. Passei o dia inteiro olhando para aquela gravação. Não porque mostrasse um caso, não mostrava, mas porque destruía a última coisa que ainda me sustentava, a cronologia. Eu vinha tentando acreditar que tudo tinha começado recentemente. Talvez um erro, talvez uma crise, talvez uma aproximação que saiu do controle. Mas 3 anos antes? 3 anos antes, Marcelo ainda passava o Natal na minha casa. 3 anos antes, ele segurava minha filha nos ombros durante a festa junina. 3 anos antes, ele me chamava de irmão. Naquela noite, eu finalmente respondi ao número anônimo. Uma única pergunta. Quem é você? A resposta veio quase instantaneamente. Alguém que também foi enganado. Meu coração disparou. Perguntei o que aquilo significava. Demorou quase 10 minutos para chegar a resposta. Quando chegou, eu desejei que não tivesse chegado. Renato não era o amante. Fiquei olhando para a tela, sem entender. A mensagem seguinte apareceu. Renato era o marido. Minha mente simplesmente parou. Mais uma mensagem. Ex-marido. Outra. Da mulher com quem Marcelo se envolveu antes da Camila. E outra. A mesma mulher que descobriu tudo e começou a guardar provas. Foi naquele instante que as peças finalmente começaram a se encaixar. Não existia apenas uma traição. Não existia apenas um segredo. Marcelo fazia aquilo havia anos. Mudavam os nomes, mudavam as histórias, mas o padrão permanecia. E Camila não era uma vítima arrastada para aquilo. Ela estava lá desde o início. Então a última mensagem apareceu. Aquela que encerrou qualquer dúvida. Uma foto, antiga, data de 4 anos atrás. Mesa de restaurante. Camila, Marcelo, mãos dadas. Nenhuma tentativa de esconder, nenhum cuidado, nenhum medo, porque naquela época eu ainda não estava procurando, e eles sabiam disso. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cozinha até o amanhecer olhando para a foto. Camila e Marcelo, 4 anos antes. Mãos dadas sobre a mesa, nenhuma preocupação, nenhuma cautela, nenhum receio de serem vistos, porque naquela época eu ainda era apenas o marido que confiava, o homem que jamais verificaria nada, o homem que eles tinham aprendido a prever. Quando o sol nasceu, percebi que já não precisava de mais provas, não existia mais mistério, apenas consequências. Mesmo assim, o número anônimo enviou uma última mensagem, um arquivo compactado. Dentro havia anos de conversas, recibos, fotos, reservas, prints, tudo organizado por datas. A mulher que reuniu aquilo não tinha feito por vingança. Dava para perceber.
Ela tinha feito porque ninguém acreditou nela quando tentou contar. Então ela guardou tudo, ano após ano, até não restar mais discussão possível. Foi assim que descobri a história inteira. Marcelo e Camila estavam juntos havia pouco mais de 4 anos. O caso começou durante um evento da escola. Continuou em encontros rápidos, depois apartamentos emprestados, depois o bloco C. A chave que vi na bolsa dela era de um imóvel alugado por temporadas no nome de outra pessoa. Renato entrou na história porque sua ex-esposa havia vivido praticamente o mesmo roteiro antes. Foi ela quem percebeu os padrões. Foi ela quem começou a juntar documentos. Foi ela quem me encontrou. Foi ela quem decidiu que eu merecia saber. E havia mais, muito mais. Os eventos da escola, as supostas reuniões, as saídas para o salão, os problemas na igreja, as visitas à mãe, as dores de cabeça, as entregas erradas da farmácia. Tudo tinha sido usado em momentos diferentes como cobertura. Mentiras escondidas dentro de rotinas normais. Tão normais que ninguém questionava, nem eu, principalmente eu. O que mais me destruiu não foi descobrir o caso, foi descobrir quantas pessoas sabiam. Minha irmã desconfiava, a porteira sabia de partes. Algumas mães da escola comentavam entre si. Até a síndica parecia entender mais do que eu. Ninguém me contou. Talvez por pena, talvez por medo, talvez porque todos acreditassem que eu já soubesse. Mas eu não sabia. Eu era o único vivendo dentro da versão falsa da minha própria vida. Naquela noite, depois que Júlia dormiu, sentei na sala com Camila. Não gritei, não chorei, não mostrei fotos, não mostrei mensagens. Apenas contei a história inteira, do começo ao fim. Cada detalhe, cada data, cada mentira. À medida que eu falava, a cor do rosto dela desaparecia. Pela primeira vez em anos, não havia respostas rápidas, não havia explicações prontas, não havia controle. Quando terminei, ela ficou em silêncio, longo, pesado, exausto. Depois começou a chorar, e finalmente contou a verdade. Não porque decidiu ser honesta, mas porque não existia mais lugar para se esconder. Ela confirmou tudo. O caso, o tempo, os encontros, as pessoas que ajudaram, até Marcelo, principalmente Marcelo. Disse que nunca planejou destruir a família, que tudo saiu do controle, que tentou terminar várias vezes, que me amava de um jeito diferente. Frases que talvez significassem algo anos antes, naquela noite, não significavam mais nada. Nos meses seguintes veio a separação. Advogados, mudança, guarda compartilhada, papéis, assinaturas, silêncios. A vida continuou porque vida sempre continuou, mas não da mesma forma. Hoje ainda vejo Camila por causa da Júlia. Conversamos, somos educados, funcionais. Como duas pessoas que sobreviveram ao mesmo acidente olhando os destroços de lados diferentes. Às vezes me perguntam qual foi o momento mais doloroso. Não foi a foto, não foi o áudio, não foi a confissão. Foi lembrar daquela manhã. Minha filha perguntando por que o tio do elevador não subia mais com a mamãe. Ela tinha me contado a verdade logo no começo. Do jeito que crianças contam verdades. Sem estratégia, sem mentira, sem perceber o peso delas. E eu transformei aquilo em imaginação, porque confiar parecia mais fácil. Hoje entendo tudo. As datas, as mensagens, os silêncios, as ausências, os sorrisos, tudo. E, sinceramente, gostaria de não entender, porque a parte mais triste não foi perder meu casamento. Foi descobrir que minha antiga vida terminou muito antes de eu perceber que ela já estava sendo enterrada.